Boa noite. Hoje nós vamos estudar as nossas regras de derivação. Antes da gente iniciar, vamos analisar esse exemplo. Nesse exemplo, ele diz que a nossa função ela é x² vezes o seno de 1 sobre x, quando o nosso x ele é diferente de zero. Porém, ela é zero quando o nosso x é zero. E o enunciado afirma que a nossa função é derivável em x igual a zero. O que tem que acontecer para a nossa função ser derivável? Aquele limite que a gente estudou na aula passada, que representa a nossa derivada, ele tem que existir, certo? Então, a gente sabe que o limite de fx menos f de zero sobre x menos zero, quando x tende a zero, ele existe e é igual a zero. A gente calculou essa derivada na aula passada usando o teorema do confronto, tá? Mas vamos analisar uma segunda situação. O que precisa acontecer para a minha função também ser contínua em um determinado ponto? Precisa que a função naquele ponto, a imagem daquele ponto, seja igual ao limite da minha função quando x tende àquele ponto. É claro, se o meu ponto pertence ao domínio da minha função. Então, vamos analisar agora se essa função ela é contínua em x igual a zero. O nosso enunciado, ele diz que quando x é zero, a nossa função é zero. Então, f de zero é zero. E o limite de x² seno de 1 sobre x com x tendendo a zero é zero. E a gente já fez esse limite, eu acredito que na segunda aula do nosso curso, quando a gente estudou o teorema do confronto, ok? Então, se isso aqui está acontecendo, a nossa função, ela é sim contínua no ponto A igual a zero, certo? Então, nós temos aqui um caso em que a função ela é derivável em zero e, consequentemente, ela também é contínua em zero. A gente tem agora um segundo caso. A nossa f de x ela é igual ao módulo de x. E quando nós temos a situação de módulo de x, a nossa função ela pode ser x positiva, se o nosso x for maior ou igual que zero, e ela vai ser negativa, vai ser menos x, se o nosso x for menor que zero. E o nosso enunciado está afirmando para a gente que ela não é derivável em x igual a zero. Para isso acontecer, aquele limite que representa a nossa derivada, ele não existe, certo? Mas vamos ver isso daqui a pouco. Primeiro, vamos ver se essa função ela é contínua, igual a gente analisou a outra função. Então, primeiro de tudo, f de zero é igual a zero. Por quê? Se x é maior ou igual a zero, a nossa função vale x. E f de x sendo igual a x quando x é zero, é o próprio zero. E o limite do meu módulo de x com x tendendo a zero pela direita, ele é igual ao limite do meu módulo de x com x tendendo a zero pela esquerda, que é igual ao próprio zero, tá? Então, a nossa função aqui, modular, ela também é contínua no ponto A igual a zero. Mas o nosso enunciado está dizendo que ela não é derivável em x igual a zero. Vamos ver se isso é verdade? Vamos calcular aquele limite, então. Primeiro de tudo, a gente vai calcular aquele limite com x tendendo a zero pela direita. Vai ser a nossa derivada lateral direita, ok? Então, vai ser o seguinte, o limite de f de x menos f de zero sobre x menos zero quando x tende a zero pela direita. Quando o meu x tende a zero pela direita, significa que todos os meus x, eles são maiores que zero, certo? Estão do lado direito do meu zero. Então, se são maiores que o meu zero, a minha função ela é x. O meu enunciado está dizendo aqui que a minha função é x. Então, x menos. Quem é f de zero? F de zero é zero, que a gente já viu agora há pouco, sobre x, certo? E quando eu fizer essa continha aqui, vai sobrar x sobre x, que é igual a 1, ok? Vamos analisar agora o nosso limite com x tendendo a zero pela esquerda. Como é que vai acontecer? Vai acontecer o limite de fx menos f de zero sobre x menos zero, quando x tende a zero pela esquerda. Quando o meu x tende a zero pela esquerda, significa que todos os meus pontos são menores que zero, certo? Ele está chegando perto do meu zero pela esquerda dele. Então, se meu x é menor que zero, a minha função ela é menos x. Então, aqui no lugar de fx, eu vou colocar menos x. E o meu f de zero é o próprio zero. Tudo isso sobre x, com x tendendo a zero pela esquerda. Quando eu faço essa continha aqui, eu vou encontrar o limite
de menos x sobre x, com x tendendo a zero pela esquerda, o que vai me dar menos 1. Então, os meus limites aqui estão diferentes. E a gente sabe que quando isso acontece, significa que não existe. Logo, a minha função, ela não é derivável no ponto a igual a zero. Então, a gente viu uma situação em que a função é derivável e ela é contínua, e a gente viu uma situação em que a função é contínua, porém não é derivável. Daí a gente consegue escrever um teorema que diz o seguinte: se f for diferenciável em A, então f é contínua em A, porém a recíproca não é verdadeira. Então, se eu tenho uma função e eu sei que ela é derivável em um ponto A, eu posso afirmar com certeza que ela também é contínua nesse ponto A. Agora, se eu analiso o inverso e eu observo uma função que ela é contínua em um ponto A, eu não posso afirmar que ela é derivável em A. Ela pode ser, mas também pode não ser. Ok? Agora a gente vai iniciar as nossas regras de derivação. Para isso, nós vamos considerar que f de x e g de x são funções deriváveis e que A pertence aos reais. Dito isto, vão valer as propriedades. A primeira propriedade é a derivada de uma constante. Se o meu A ele pertence aos reais, e eu vou derivar, fazer o meu f' de x, quando f de x é igual a minha derivada vai ser zero. Então, toda derivada, aliás, a derivada de qualquer constante vai ser sempre zero, ok? A minha segunda propriedade é a seguinte: se eu tenho uma constante multiplicando por uma variável, quando derivar, vai sobrar apenas a constante, ok? Neste caso, a minha variável ela é de grau 1, certo? Se não for de grau 1, já vai entrar outra propriedade. Nesse caso aqui, como nós temos fx igual a ax, quando derivar isso aqui, vai sobrar apenas o a, ok? Agora, para casos em que o meu x não está elevado a 1, está elevado a um número qualquer, n, se meu f de x é x elevado a n, então quando derivar esse cara, eu vou pegar esse n que está aqui em cima, eu vou descer esse n, vai ficar n vezes x, e vou tirar 1 do meu expoente lá em cima. Então, o meu n desce, fica n vezes x elevado a o valor de n, seja lá qual for, menos 1. Ok? Essa é a nossa regra do polinômio. Vamos fazer aqui um exemplo que a gente vai aplicar agora todas essas regras de derivação que a gente viu agora há pouco. Notem que a gente tem uma situação, a gente tem aqui uma constante, a gente tem aqui uma constante multiplicando x com grau 1, e a gente tem uma constante multiplicando x com grau 2, e a gente tem x com grau 3. E a função, ela é x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x mais 5, e a nossa questão pede para calcular a derivada primeira e a derivada segunda, ou seja, a derivada de primeira ordem, a derivada de segunda ordem, tá? A gente pode calcular a derivada de enésima ordem, quantas vezes a gente quiser derivar. O que importa é fazer a quantidade de vezes que está pedindo. Se aqui é f', deriva uma vez. F duas linhas já vai derivar uma segunda vez. Para a gente fazer isso, vamos pegar essa função e derivar agora, fazer o f' dele. Quando a gente faz, nesse primeiro caso, a gente tem o 3 aqui em cima, o 3 desce, vem para frente do nosso x, e lá em cima, no expoente, a gente tira 1 do nosso 3, ok? Nesse caso, é a mesma coisa, só que a gente já tem um 2. Então, a gente desce o 2, multiplicando esse 2 que já estava aqui, e vai tirar 1 do expoente também. Nesse caso aqui, vocês lembram que eu falei que sobrava apenas a constante? E vai sobrar apenas o 3 mesmo, porque observem o seguinte, é a mesma regra do polinômio. Eu vou pegar o 1 que está aqui em cima, o meu x está elevado a 1, e vou descer. Quando eu multiplicar 3 por 1, vai sobrar o próprio 3. E quando eu tirar 1 do meu expoente, vai sobrar x elevado a 0, que é o próprio 1. Então, por isso que eu falei que sobrava apenas a constante. E a derivada do meu 5, que é uma constante, que é 0. Então, quando eu arrumar esse cara aqui, vai sobrar para a gente que f' de x é igual a 3x ao quadrado mais 4x menos 3. Tá, Andressa, derivada de segunda ordem, o que que é? É basicamente você pegar esse cara que já está uma derivada e derivar uma segunda vez. Então, a gente vai pegar ele agora, vai fazer f duas linhas, agora a gente vai descer o 2, tirar 1 do expoente também,
Aqui está o mesmo caso, o 4x vai sobrar apenas o 4, certo? E o 3 é uma constante, quando derivar vai sobrar 0. E quando eu reescrever esse cara, vai sobrar para a gente que a derivada de segunda ordem dessa função é igual a 6x mais 4. Ok? Vocês podem continuar fazendo quantas derivadas quiser. A nossa quarta propriedade é a propriedade da multiplicação, que multiplicação, perdão, é a derivada da soma ou da subtração, que diz o seguinte, que a soma ou subtração, aliás, a derivada da soma ou subtração de duas funções é igual à soma ou à subtração das derivadas das funções. A gente acabou de fazer isso aqui no exemplo anterior, vocês fizeram sem nem perceber, a gente saiu somando e subtraindo tranquilamente, porque a gente pode derivar separadamente, somar e subtrair no final. A gente acabou de aplicar essa propriedade no exemplo anterior, sem nem saber que estava aplicando, certo? A quinta propriedade agora é a propriedade da multiplicação por um escalar. Se eu tenho uma derivada de uma constante multiplicando uma função, eu pego essa constante, eu tiro para fora da minha derivada, e é a mesma coisa que eu pegar essa constante e multiplicar no final pela derivada da minha função. Ok? Não tem nenhum bicho de sete cabeças aqui. A sexta propriedade, ela agora sim é a propriedade da multiplicação, que diz o seguinte, a derivada da multiplicação de duas funções, vocês têm que se atentar agora. Essa regra da multiplicação tem um macetezinho aqui que a gente tem que fazer o seguinte. A gente vai considerar essa como sendo a primeira e essa como sendo a segunda função. E quando a gente vai derivar essa multiplicação, a gente faz o seguinte. Deriva a primeira, vocês estão vendo aqui o f' de x, deriva a primeira, multiplica pela segunda, a função normal, e soma com a primeira agora, vezes a derivada da segunda, ok? Pode ter bagunçado um pouquinho, mas a gente vai fazer um exemplo agora para vocês entenderem como é que é essa regra da multiplicação. Seja nossa função f de x igual a 4x ao quadrado menos 1 e g de x igual a 7x ao cubo mais x, calcule a derivada da multiplicação dessas duas funções. Então, vamos lá. Vamos relembrar primeiro a nossa regrinha. Nossa regrinha é deriva a primeira e multiplica pela segunda, mais multiplica a primeira pela derivada da segunda. Então, agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que derivar esses caras e colocar nos seus lugares. Aqui diz o seguinte, deixa eu pegar aqui a linha para vocês. Aqui diz o seguinte, a derivada de f de x. Quando eu derivo aqui 4x ao quadrado menos 1, o que vai sobrar para mim? A derivada do meu 1 é 0, certo? A derivada de 4x ao quadrado, o meu 2 vai descer e vai multiplicar aqui. O meu 2 vai descer aqui. E vai multiplicar esse 4 e vai se transformar agora em 8x. Ok? Então, esse 8x é a minha derivada. E multiplica pela minha segunda função. Então, a minha segunda função é 7x ao cubo mais x, e ela está aqui intacta. Ok? Não fiz nada com ela. Mas, agora eu vou pegar a minha primeira função intacta também, que está aqui, o meu f de x, não faço nada com ela, que é o meu 4x ao quadrado menos 1. Vou reescrever esse cara aqui. E agora eu vou pegar a derivada da segunda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu 7x ao cubo mais x e vou derivar. Quando eu derivar o meu x, vai sobrar 1, certo? E quando eu derivar o meu 7x à terceira, vai sobrar, esse 3 vai descer, vai multiplicar o 7, e vai sobrar 21x ao quadrado. Então, resulta aqui no meu 21x ao quadrado mais 1. Ok? Entenderam agora, né? Fazendo assim, vai sobrar esse cara aqui todo cheio de multiplicação. Vocês confiram aí, façam devagar para ver se Andressa fez as contas corretas, tá? Quando a gente mexer nessas continhas aqui, a gente vai encontrar o seguinte, que a derivada da multiplicação de fx e gx é igual a 140x à quarta menos 9x ao quadrado menos 1. Confiram essas continhas, tá? Então, essa é a derivada da multiplicação dessas duas funções, ok? A nossa sétima propriedade, ela diz o seguinte, é a derivada da divisão. É um pouco parecida com a da multiplicação, só que muda algumas coisinhas.
Novamente, eu vou considerar fx como sendo a minha primeira e gx como sendo a minha segunda. E eu vou fazer o seguinte, derivo a primeira, multiplico pela segunda, igualzinho, só que agora, em vez de usar o mais, eu vou usar o menos, e aqui novamente igual a minha primeira vezes o derivado da minha segunda, e agora tem uma coisinha nova, que é sobre a minha segunda função, a minha função de baixo, elevada ao quadrado, ok? Lembrando que isso só pode ocorrer desde que a minha função g de x seja diferente de zero, tá? Essa função não pode estar aqui embaixo se ela for igual a zero. E agora, a nossa oitava e última propriedade, que é a regra da cadeia, nossa tão falada regra da cadeia, que diz o seguinte, se eu tenho uma função composta, se a minha f de x é a composição de duas funções ou mais, como por exemplo aqui, h de g de x, eu tenho uma função dentro da outra, a minha derivada dessa função, ela vai ser o seguinte, vai ser a derivada do meu h de g de x, multiplicada pela derivada da minha g de x, tá? Quando a gente estiver fazendo, vocês vão entender mais ou menos. Tem muitas pessoas que falam a derivada de fora vezes a derivada de dentro, porque são duas funções e cada uma vai ter uma derivada separada, tá? Mas quando a gente for fazer o exemplo, vocês vão entender. Primeiro agora, vamos fazer um exemplo utilizando a nossa propriedade da divisão. A gente vai considerar as mesmas funções, tá? F de x igual a 4x ao quadrado menos 1 e g de x igual a 7x ao cubo mais x. Só que agora vamos calcular a divisão de fx por g de x, tá? A nossa propriedade diz que para calcular essa divisão, essa derivada dessa divisão, tem que fazer a derivada de f de x vezes g de x menos f de x vezes a derivada de g de x sobre g de x ao quadrado. Então, vamos só aplicar agora. O que a gente tem que fazer? Primeiro, a derivada da minha primeira. A gente já sabe que quando deriva esse cara aqui, vai sobrar 8x. A gente fez agora há pouco. E agora vai pegar a nossa g de x aqui, bonitinha, sem mexer nela, e vai escrever aqui multiplicando o meu 8x. Menos. Vamos pegar agora a minha f de x aqui e escrever ela aqui intacta. E agora a derivada da minha g de x, que a gente fez agora há pouco. Só que agora embaixo eu pego a minha função g de x e elevo ao quadrado, ok? E agora é só conta. A gente faz essa multiplicação aí, esse negócio desse tamanho, e a gente vai encontrar, depois dessas continhas, que a derivada da divisão dessas funções é igual a menos 28x à quarta mais 25x ao quadrado mais 1 sobre 7x à terceira mais x elevado ao quadrado. Confiram as continhas, ver se a Andressa não errou nenhum sinal no meio do caminho, tá? Agora, vamos fazer um exemplo utilizando a regra da cadeia. Calcula a derivada de f de x, que é igual a 2x menos 7 ao cubo. Então, a gente falou em função composta. Não sei se vai ficar muito claro para vocês, mas aqui a gente tem duas funções. A gente tem a função que é essa função aqui completa, certo? Ah, mas isso aqui ia fazer um quadrado direto. A gente tem essa função completa aqui, e a gente tem a função de dentro. O Andressa querendo fazer o quadrado de novo. E a gente tem a função de dentro. E é aqui que a gente utiliza a nossa regra da cadeia. Como que nós vamos fazer? Primeiro, a nossa h de g de x é o nosso 2x menos 7 elevado ao cubo. E a nossa g de x é a nossa função de dentro, é o nosso 2x menos 7. E a gente tem que derivar esses dois caras. Como que nós vamos fazer? A derivada da nossa h de g de x, a gente não mexe no que está dentro, a gente finge que nem existe, não está aqui, tá? A gente vai mexer no que está fora. O que está fora? A gente tem um polinômio elevado, um polinômio de terceiro grau. O que a gente faz? A gente traz o 3 para frente e tira 1 do expoente. Então, vai ficar 3 vezes o que tem dentro aqui, que é 2x menos 7, elevado ao quadrado. Já derivamos, tá? Agora, a gente tem que mexer dentro. A gente vai derivar a nossa g de x. Nós vamos derivar quem está dentro. Quando derivar 2x menos 7, vai sobrar apenas 2. E a nossa regra da cadeia, ela fala que a derivada da nossa função toda é a multiplicação dessas duas derivadas. A derivada de fora vezes a derivada de dentro. E agora a gente só multiplica. A gente vai fazer 3 vezes 2x menos 7 ao quadrado vezes 2.
e a nossa derivada vai ser 6 vezes 2x menos 7 ao quadrado, ok? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui, tá? Vamos fazer um segundo exemplo, usando a regra da cadeia, que vai fixar melhor. Agora, a nossa função, ela é a raiz de 3x ao cubo mais 4x. Nossa, quando a gente bota uma raiz na questão, parece que a questão vira um monstro e ninguém sabe mais como fazer nada. Mas tem uma coisinha que a gente pode fazer. Como que a gente pode reescrever uma raiz quadrada? A gente pode reescrever uma raiz quadrada como sendo 3x ao cubo mais 4x. Agora, a nossa radical vai virar 1/2, vai ser elevado a 1/2. Ah, Andressa, se fosse raiz cúbica, seria 1/3. Ah, Andressa, se for índice 4, 1/4. Não importa o nosso índice, para um índice qualquer n, qualquer raiz a gente pode transformar para o modo de potência, fazendo agora, levando assim com 1 sobre n. N, no caso, o valor do nosso índice, ok? E o que tem dentro, que é o 3x ao cubo mais 4x. É a nossa h de g de x. E a nossa g de x é o nosso cara de dentro, que é o 3x ao cubo mais 4x. Vamos derivar a nossa h de g de x. Como que a gente faz isso? Primeiro, lembra do que eu falei, a gente esquece o que tem dentro e a gente só mexe onde está fora. O que a gente está vendo? A gente está vendo um polinômio de grau 1/2. Então, a gente traz esse 1/2 aqui para frente, multiplicando a nossa função, e tira 1 do expoente. Se eu fizer 1/2 menos 1, vai sobrar menos 1/2. Concordam comigo? Então, a nossa derivada da nossa h de g de x é esse cara aqui. Agora, a derivada do que tem dentro, que é a nossa g de x, vai sobrar 9x ao quadrado mais 4, certo? E a gente pode agora só aplicar isso na nossa regrinha da cadeia, que é multiplicar essas duas derivadas, e a gente vai encontrar o seguinte: eu tenho 1/2, se eu tenho esse cara elevado a menos 1/2, a gente já sabe que 1/2 é raiz quadrada, só que ele está com expoente negativo, então significa que esse cara vai ser invertido, essa raiz vai vir para o denominador agora. Então, vai ficar 1 sobre 2, a raiz de 3x ao cubo mais 4x. A nossa raiz vem para baixo, ok? E multiplicando agora o nosso 9x ao quadrado mais 4, o que vai nos dar que a nossa derivada é igual a 9x ao quadrado mais 4 sobre 2 vezes a raiz de 3x ao cubo mais 4x. Ok? Novamente, não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui também. O que a gente tem agora? A gente tem 4 derivadas imediatas, que são derivadas que a gente aceita, tá? Lembrando o seguinte, que todas essas propriedades que a gente viu agora há pouco, elas foram provadas através daquele limite, aquele nosso limite que determina a nossa derivada. Uma pessoa já testou. E ela disse pra gente, ó, pode usar isso aqui, tá? Mas eu vou deixar para vocês uma tarefinha, para vocês fazerem, tentarem provar cada uma das propriedades utilizando o nosso limite, aquele limite do fx menos f de a sobre x menos a quando x tende a A, tá? A mesma coisa tá para essas derivadas imediatas aqui. São derivadas que nós vamos aceitar, que vai facilitar a nossa vida e a gente vai manter guardadinha na nossa mente. Então, se eu tenho uma derivada de uma função exponencial da nossa Euler elevado a x, a derivada dela, batam nos tambores aí agora, é ela mesma, tá? A derivada do ln de x é 1 sobre x, ou seja, 1 sobre o que está dentro aqui do nosso ln. A derivada de seno de x é o nosso cosseno de x. E a derivada do nosso cosseno de x é menos seno de x. Então, isso aqui vocês vão deixar guardado e a gente vai aplicar agora para achar outras derivadas, tá? Então, vamos lá. Seja f de x igual a tangente de x, vamos calcular a derivada da nossa tangente. Como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, como que a gente pode reescrever a nossa tangente de x? É como sendo o nosso seno de x sobre o cosseno de x. Vocês se lembram disso? Ensino médio é agora. Tangente de x é igual ao seno de x sobre o cosseno de x. Então, a nossa f de x, a nossa função,
ela pode ser reescrita agora como sendo o seno de x sobre o cosseno de x, que são caras que a gente conhece as derivadas. A gente viu agora há pouco como as derivadas imediatas. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar a nossa propriedade da divisão para calcular a derivada desse cara, onde a nossa f de x é agora seno de x e a nossa g de x é cosseno de x. Como que vai ficar isso? Vai ficar o seguinte: quando eu derivar o meu seno de x, eu vou encontrar quem? O meu cosseno de x. Então, ele está aqui. E a minha g de x já é o meu próprio cosseno de x, certo? Quando eu fizer agora menos e eu vou escrever a minha função de cima, que é o meu seno de x, e vou derivar a minha segunda. Quando eu derivo o meu cosseno de x, eu vou encontrar menos o seno de x, certo? Sobre a minha função de baixo, que é o cosseno, agora ao quadrado de x. Vamos fazer umas continhas agora. Quando eu faço essas continhas, eu encontro o cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Aqui é uma identidade trigonométrica que a gente conhece, que isso aqui vai para 1, ok? Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que essa derivada aqui é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x e o inverso de cosseno de x a gente escreve como sendo a secante. Então, se eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado de x, esse cara é igual a secante ao quadrado de x. Então, a derivada da minha tangente de x é igual a secante ao quadrado de x. A gente acabou de fazer, ok? Vamos fazer mais um. Vamos fazer agora a derivada da nossa secante de x. Como será que é a derivada desse cara? Primeiramente, como que a gente pode reescrever a secante de x? Como sendo 1 sobre o cosseno de x. A gente viu isso agora há pouco, né? Então, a gente vai pegar a nossa função e vai chamar agora, em vez de secante de x, vai chamar de 1 sobre cosseno de x. Fazendo isso, a gente pode novamente utilizar a regra da divisão. Quando a gente for derivar o nosso cara de cima, a gente vai encontrar zero. E vai escrever o nosso cara de baixo. Isso aqui vai para zero, ok? Menos o nosso cara de cima, que é 1, vezes a derivada do nosso cara de baixo, que é menos seno de x. E o que é que a gente vai encontrar agora? A gente vai encontrar seno de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Como que a gente pode reescrever isso? A gente pode reescrever como o seno de x sobre o cosseno de x vezes 1 sobre o cosseno de x. Esse cara aqui a gente conhece que seno de x sobre cosseno de x é a mesma coisa que a nossa tangente de x. E o nosso 1 sobre cosseno de x está bem aqui para vocês. É a nossa secante de x. Então, a gente conclui com isso que a nossa derivada da secante é igual a tangente de x vezes a secante de x. Ok? O nosso último exemplo, ele é um faça você mesmo. Vou deixar vocês para fazerem, que é calcular a derivada da cotangente de x e a derivada da cossecante de x, ok? É o inverso da tangente agora e o inverso do seno. Eu vou deixar uma dica de ouro para vocês, que é o seguinte: a nossa cotangente de x a gente reescreve como sendo o cosseno de x sobre o nosso seno de x. E a nossa cossecante de x a gente reescreve como sendo 1 sobre o nosso seno de x, tá? Pode utilizar a mesma forma que a gente fez agora para tangente para secante agora há pouco, tá? Vai dar o mesmo resultado. E eu vou deixar aqui o spoiler para vocês do resultado desses caras, que a resposta é que a derivada da cotangente de x é igual a menos a cossecante ao quadrado de x, e a derivada da cossecante de x é igual a menos a cotangente de x vezes a cossecante de x, ok? Então, agora, vocês vão fazer essas questões, e tem questões também para resolver aqui na plataforma. E a nossa aula fica por aqui, e a gente se vê na nossa próxima aula, ok? Boa noite.